Que a presença do Espírito Santo de Deus abençoe tua vida nesse momento. Eu creio que Deus tem algo novo para fazer em tua casa, em tua família. Que você tenha essa fé, essa convicção e esperança de que Deus, Ele te ama e está cuidando de tudo, pois Ele está no controle de todas as situações. A Bíblia diz, na nossa palavra do dia de hoje, Tiago capítulo 4, versículo 10. E então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Olha que tremendo você poder ouvir uma promessa de Deus para aqueles que se humilham diante do Senhor. Deus, Ele tem promessas diante de todas as situações que nós ativamos nossa fé. Amado, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, dor, alegria, perigo, medo, Deus, Ele quer em todo tempo estar conosco e intervir em nosso favor. Você quer viver na sua dependência continuamente? Eu quero viver todos os dias dependendo de Deus, dependendo da presença dEle, porque quando nos submetemos ao Pai, isso significa que nós confiamos nele, e quando nos humilhamos diante de Deus, diante do Pai, significa que nós estamos reconhecendo que Ele é maior do que tudo e que em nós Ele é o Deus que ordena, Ele é o Deus que está no controle. Então a nossa dependência vai fazer com que a gente viva uma vida mais leve, uma vida mais suave, porque afinal de contas, nesse mundo de correria, tantas coisas, nós às vezes somos impulsionados a sermos dependentes do nosso eu, dependentes do nosso orgulho, ou seja, nós estamos caminhando para a independência. Amado, quem depende de Deus entende que as situações à volta, todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. E, na verdade, humilhar-se diante de Deus não significa que nós somos desprezíveis, ou seja, sem a capacidade ou importância alguma, muito bem pelo contrário. Significa que nós estamos sob o cuidado de Deus, cuidado desse Pai maravilhoso que jamais falha, jamais falhou. Esse Deus, Ele te ama e Ele quer transformar o teu viver dia após dia. O que você precisa é estar no centro da vontade de Deus e tendo atitudes que agradam ao Senhor. Porque se nós estivermos em uma missão de guerra como soldados, por exemplo, precisaremos, sabe do que, querido? Estarmos debaixo de ordens de um general do exército. Porque quem tem estratégias traçadas que nós não conhecemos são aqueles que já passaram pelaquela caminhada, por aquela situação. Amada, Bíblia diz em uma passagem, 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vemos um grande exemplo, por exemplo, um homem chamado Josafá, o rei Josafá, ele foi avisado que uma grande multidão iria lutar contra ele, e o primeiro sentimento que ele teve, sabe qual foi? Ele teve medo, mas ele tomou uma decisão, que é a decisão que nós temos que tomar antes de fazer alguma coisa, antes de você se desesperar, antes de você tomar decisões que te afastam de Deus ou que te levam para a derrota. Amado, o primeiro sentimento que aquele rei teve foi o medo, mas logo depois ele decidiu: eu vou buscar ao Senhor em oração, eu vou buscar ao Senhor em jejum. E ele convocou todo o seu povo para fazer o mesmo, e ele disse: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Olha que forte essa palavra. E ele disse isso, o rei Josafá disse isso em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 9. Josafá entendeu que o seu general era
o Senhor. Amado, submeta-se hoje ao comando de Deus. Submeter ao comando de Deus significa estar protegido. Muito mais do que se saíssemos e fôssemos lutar sozinhos. Amado, sempre que alguém se humilha diante de Deus e se coloca no lugar da dependência total do Senhor, essa pessoa, esse alguém, será tremendamente exaltado para a glória de Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas a humildade não tem nada a ver com pobreza ou com fator financeiro. A humildade tem a ver com o nosso comportamento que vestimos. Todos os dias nós declaramos a soberania de Deus e dependemos de Deus. E isso, querido, é um privilégio poder depender de Deus. Quando nos humilhamos, Ele nos exalta e Ele nos anima. Não sei o que você tem enfrentado hoje, mas eu quero dizer para você: dependa do Senhor. Não deixe que as lutas e os problemas venham te afastar da presença de Deus. Talvez hoje nós estamos plantando coisas que semeamos sem viver debaixo da dependência de Deus. Mas hoje eu te convido, através dessa oração, a viver na dependência de Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre de todo mal e te faça viver em todo tempo na dependência do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te dê um dia de vitória e que você tenha a humildade em reconhecer que sem Deus não podemos fazer nada. Deus te abençoe.